Olá amigos orquidófilos, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre vermiculita, sobre perlita e sobre casca de arroz carbonizado. Já falei um pouquinho sobre esses substratos aqui, mas nós estamos naquela série, né? O desafio do substrato, que é o desafio de fazer você entender os substratos para melhor utilizar na sua casa. E eu quero que você saiba quais são as funções desses três materiais que você às vezes vê as pessoas utilizando, né? A gente tem visto muito casca de arroz carbonizada com turfa e perlita. É um tipo de substrato que está em alta aí, muita gente fabricando, vendendo, né? E tem tido seus resultados. Então, eu quero que você saiba o que esses materiais vão fazer quando você misturar ele nas suas composições. Para isso, fica comigo nesse vídeo. Eu vou fazer uma misturinha aqui, tá? E essa misturinha que eu vou fazer é aquela que eu dou acabamento nos meus vasos, que é quando eu utilizo o Himitsu e eu cubro o meu substrato, que não é o substrato titular, ele não é o meu substrato titular, ele é aquele que vai para ser a cobertura, tá? Então eu vou plantar uma orquídea aqui no final, para que você possa ver como que eu faço a utilização desses três materiais, e eu vou começar falando para você da vermiculita. Então tem gente que às vezes utiliza a vermiculita e acha que ele é um adubo, né? Que ele vai enriquecer o seu substrato e tal. E essa não é a ideia desse material, que inclusive, né, é um material rochoso. Ele é de alta temperatura de rocha. Eu contei a história toda numa live que eu fiz. E para você saber só, ele não tem nutriente nenhum, tá? Esse material aqui. Eu vou aproximar da câmera para que você possa ver. Ele é super leve, levinho, ó, tá? Ele é esse material aqui, ó. Essa é a vermiculita, tá? Aqui eu vou colocar uma xícara, só para você entender que talvez seja, você pega o tamanho que você quiser, só para a gente fazer uma parte dessa xícara, tá? Olha só. Eu utilizo uma parte cheia dessa xícara e eu vou colocar aqui. O que a vermiculita faz nessa misturinha que eu vou fazer? Ela vai permitir que eu tenha umidade no vaso. Ela segura a umidade. A função principal da vermiculita, principalmente quando a gente faz utilização na terra, é fazer com que aquela terra demore mais tempo para secar. Essas são técnicas utilizadas para plantios nas quais as pessoas fazem, seja na sua rosa de deserto, plantas ornamentais, hortas. Tudo isso, eu falo que é técnico, né? Porque às vezes a pessoa tem uma terra mais seca, ou então ela quer molhar aquilo com uma periodicidade um pouco maior, não quer ficar molhando o tempo todo, né? Ela quer um período sem regar aquela horta ou aquela planta. Então a vermiculita misturada na terra, ou misturada num tipo de substrato, ela vai fazer com que você tenha umidade, ela segura mais a água ali, ela permite que aquilo demore mais tempo molhado, então dificulta um pouco mais a secagem. Então essa é a função da vermiculita. A perlita é um material que parece um isopor. Eu vou pegar aqui na mão. Um isopor, se você pegar na mão, é um isopor. Que em alta temperatura, é uma rocha que também em alta temperatura ela difunde, né? E ganha essa quebra em pequenas partículas e fica levinha. Bem legal de você pesquisar sobre isso, você que tem interesse em se aprofundar. Eu não vou aprofundar dessa forma nesse vídeo aqui hoje, eu quero mais que você saiba para que serve. Para que a gente coloca a perlita num substrato? Ele também é mais utilizado na terra e a função da perlita, diferente da vermiculita, é que ele vai dar oxigenação para aquela terra. Então ele não vai segurar a umidade, ele vai dar arejamento. Quando você mistura perlita na terra, você cria partículas de oxigênio nessa terra. Então você vai fazer com que ela fique aerada, permitindo que aquela terra também fique fácil. Plantas que precisam enraizar ou que têm raízes que são superficiais, você consegue ter esse trabalho, né? E isso também vai partir para aqueles que cultivam horta, que também querem cultivar algumas plantas ornamentais. Só que enriquece e favorece muito, principalmente o enraizamento de plantas que vão à terra. No caso aqui vocês vão entender o que eu vou fazer quando a gente faz a utilização na orquídea. Então eu coloquei uma parte da vermiculita, tá? Eu vou colocar uma parte, deixa eu só acertar aqui para não cair tudo fora, que eu já estou com um pouquinho aqui. Eu vou colocar uma parte da perlita agora. Eu vou encher aqui. Mas vai dar certinho, quase uma... Deu cheinha, né? Aqui, ó, tá?
Então, uma parte, vamos imaginar, tá faltando um pouquinho, mas uma parte de perlita. Então, misturei perlita e vermiculita, uma parte de cada, certo? Agora, eu vou fazer a utilização desse material aqui, que é a casca de arroz carbonizada. Qual a função da casca de arroz carbonizada quando eu faço a utilização nas minhas plantas? É mais ou menos a mesma coisa que a perlita, só que além de ele dar deixar mais aerado a sua terra, ele também segura um pouco a umidade e também vai ajudar a alcalinidade dessa terra. Então ele faz com que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio na acidez da terra, quando misturado em terra, ele dá aeração e mantém um pouco mais a umidade. Não como o papel que a vermiculita faz, mas a casca de arroz também tem essa função. No caso aqui, que a gente vai fazer a utilização nas orquídeas, ele tem uma função importante que ajuda, primeiro, a esse material não se deteriorar mais rápido, né? Quando a gente usa muita madeira, pinos, etc., esses mix de substrato, ele ajuda a isso a ser um pouquinho mais devagar, porque ele mantém a alcalinidade. Na verdade, não que ele ajuda a não deteriorar. O deterioramento até vai acontecer na mesma velocidade normal que acontece. Só que não vai chegar naquele travamento de acidez que desfavorece a raiz de orquídea. Porque eu sempre falo sobre isso, né? A raiz de orquídea gosta muito de acidez. O tipo de substrato que a gente utiliza, mesmo ele entrando em estado de decomposição, a gente tem um enraizamento das orquídeas que são favorecidas justamente porque elas gostam de uma acidez de substrato mais ácida. Ela não gosta disso ali no neutro, no alcalino. Ela tem como preferência substratos que estão mais ácidos. E o que acontece é que quando você tem um vaso que está ali há 2 anos, já deteriorado, e você tem ali também a casca de arroz carbonizada, ela não chega naquele nível de acidez que chegaria se não tivesse ela, né? Se tivesse somente ali o substrato. Então essa também é uma vantagem. Outra coisa é que ela espalhada sobre a cobertura dos vasos que você faz, já falando especificamente das orquídeas, ela desfavorece o caminhar de lesmas e caramujo, justamente porque são várias casquinhas e isso é uma coisa que lesma e caramujo não gosta. Então também desfavorece essa caminhada de lesma e caramujo no seu vaso. Além de ter também um repelente natural, de ser um repelente natural para esse tipo de inseto, porque diz que realmente ele também tem essa capacidade, né? Eu não sei se é através do cheiro que fica, eu já tinha lido uma reportagem a respeito disso, de que ele seria aí um inseticida meio que natural para esse tipo de inseto. Bom, honestamente, eu vejo sempre lesma e caramujo no meu orquidário, essa é uma coisa que eu nunca, desde que eu cultivo orquídeas, isso nunca mudou aqui, só que os vasos que eu utilizo ela como cobertura, é bem verdade também que não vejo assim aquela caminhada, às vezes eu vejo um fiozinho assim, mas não consigo ver a lesma, né? Nem o caramujo ali. Então isso diminuiu sim, eu posso afirmar para vocês que diminui muito você fazer a utilização da casca de arroz carbonizada. Além, claro, de você, nessa cobertura, também tem essa mesma característica de manter um pouco mais a umidade e favorecer, né, ali aquela oxigenação, porque ele não fica compacto, né? Então quando você molha, você rega, ele até fica compacto em cima, dá aquela impressão de que está tudo compacto ali, mas ele está fazendo troca de oxigenação. Então aqui no caso, já expliquei as três utilizações da perlita, vermiculita e agora a casca de arroz carbonizada. A casca de arroz carbonizada, nessa mistura que eu faço cobertura, eu coloco mais. Então vocês perceberam que eu utilizei uma de cada, uma de perlita e uma de vermiculita. Agora eu vou usar 5 dessa misturinha que eu fiz aqui da casca de arroz carbonizada. 5 partes, então, de casca de arroz carbonizada para uma de vermiculita e uma de perlita. Aí eu vou plantar a orquídea, né, 3 agora. Eu vou plantar a orquídea e vou fazer a cobertura, vocês vão entender melhor a utilização aqui. 4 e a última 5, tá? Então, pega o papel e a caneta, anota aí. 5 partes de casca de arroz carbonizado, uma de vermiculita e uma de perlita. Agora eu só vou fazer a mistura desse material, tá? Vou misturar todo ele aqui, para ele ficar misturadinho.
Depois que eu fizer essa mistura, eu já pego o vaso e vou usar o substrato. No caso aqui, o substrato que eu vou usar hoje é um mix. A série desse substrato é para isso, é para você fazer a escolha do seu, não é para você copiar o meu. É sempre para você ter o substrato que mais se adequa ao seu clima, tá bom? Então, ó, mistura bem essa misturinha que você fez e deixa ela prontinha para o seu uso. Pessoal, eu vou fazer a utilização do isopor e do meu substrato aqui. Não vou falar nem do isopor nem do substrato, porque esse não é o tema desse vídeo de substrato de hoje. A gente quer ver a cobertura funcionando aqui. Então, o que eu vou fazer agora, nesse primeiro momento? Eu utilizo isopor aqui no fundo, né? Tem gente que gosta de fazer a utilização da pedra, você fique à vontade para fazer uso da maneira que você quiser. Eu uso isopor, o isopor é bem levinho e eu gosto de pôr um pouco de pedra também, porque a pedra ela vai dar equilíbrio no vaso. Só que esse vaso específico, ele vai ficar lá em cima, então eu quero que ele fique leve mesmo. Não quero ele pesado porque ele vai estar na minha estrutura. Então todas essas são coisas que você tem que pensar na hora de você fazer a estrutura do seu orquidário e também na hora de plantar, né? Tudo pensado para que você tenha um equilíbrio de todas as coisas que você vai fazer aí. Então assim, esse substrato não vou falar dele, tá bom? Porque ele vai vir ainda nos vídeos aí. É o substrato que eu estou fazendo a utilização aqui. Então eu coloco um pouco desse substrato pronto meu aqui, tá? Deixo ele um pouquinho aqui para baixo e vou adequar a planta aqui. Perceba que essa planta é uma planta que está começando a vir enraizamento agora, tá? Ela está começando a vir enraizamento. Então, ela não tem raiz aqui e eu não posso simplesmente colocar um substrato, senão ela vai ficar totalmente boba aqui, né? Então eu vou prender essa planta, vou encostar ela, a parte traseira, aqui nessa ponta e já vou deixar uma dos pseudobulbos dela preso com um arame. Então eu vou passar o arame aqui, ó. Estou passando o arame, vou prender essa planta no arame, para ela ficar fixada. Já corto. Boa. Agora eu vou prender a parte do lado dela, né? Essa outra lateral. Essa fixação que eu faço, gente, é importantíssima vocês levarem em consideração de fazer também, principalmente em plantas que estão nessa condição de estar sem raiz, porque a planta precisa se fixar. Raiz de orquídeas plantadas totalmente bamba no seu plantio é difícil para enraizar depois, tá? Então favoreça ela dessa forma. Eu vou prender ela nas 3 pontas que eu tenho aqui desse suporte, tá? Se você não tiver esse suporte, você pode utilizar também aquele palito, né? Para você fazer uma guia, fixar ela no fundo do vaso e você prende ela no palito, tá? Então estou usando o suporte nesse caso aqui para ser aquele que fixa. Então, embora não tenha substrato ainda, a planta já está fixa aqui, ó, tá? Essa é uma regra importantíssima de ser seguida quando se fala de plantio de orquídea. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a utilização, vou completar mais substrato, do substrato que eu uso, tá? Vou tirar aqui da frente, fica fácil para vocês poderem ver. Ó, vou completar aqui. E veja que são granulados os meus substratos, já expliquei isso em toda essa série, né? Substratos um pouco mais granulados é justamente para gerar bolsas, facilitar o enraizamento da orquídea. Tenha isso em mente também no momento de você preparar o seu substrato, tá? Você pode fazer substratos compactados também, tem gente que gosta, não tem problema nenhum, cada um segue o padrão que prefere, né? Aqui é só a maneira como eu prefiro os meus substratos, é a maneira que esses anos todos aí eu venho tendo muitos resultados com as minhas plantas. Então aqui eu já deixei o substrato bem preso, faço essa fixação, dou aquela pressionadinha para deixar tudo bem compactado aqui. E aí percebe que ficou quase um dedo para baixo, tá? Essa diferença é a cobertura que a gente fez aqui. E agora o que acontece? Se você faz a utilização da adubação orgânica na sua casa, né? Então você gosta de utilizar um bocache, eu vou recomendar que você utilize o que eu uso aqui. Faça uma experiência caso você não conheça ainda, o adubo Himitsu, tá? O pessoal lá do Empório das Orquídeas 262 faz a venda, vai estar no primeiro comentário fixado no vídeo esse adubo, para que você possa entrar em contato. Então o telefone de contato estará no comentário fixado nesse vídeo aqui, para você fazer contato com o Empório das Orquídeas,
vale sempre lembrar você que eles fazem transmissão ao vivo sempre às 13 da tarde de sábado e às 9 da manhã de domingo. Então é bacanão você seguir eles lá, porque vocês vão ter preço de orquídeas, porque eles são produtores de orquídea. Você pode comprar o adubo Himitsu, o substrato que eu estou usando aqui, inclusive, que parte do substrato aqui é o Sansão do Campo triturado. Tudo isso com o empório das orquídeas, eles entregam para todo o Brasil e você consulta com eles valores de frete para a sua região. Ó, eu já estou aqui com o adubo Himitsu na minha mão, né? A recomendação do fabricante é uma colher de chá rasa, tá? Para você colocar na sua orquídea. Eu gosto de usar 2 dessa daqui, que não é nem de café nem de chá. Eu gosto de usar ela dessa forma que você vai me ver usar aqui, tá? Ó. Então eu faço a utilização colocando aqui próximo das raízes, ó. E eu não estou molhando aqui, o certo é você molhar, mas eu não estou molhando porque meu substrato já estava molhado. Se você estiver trabalhando com substrato seco e for utilizar o Himitsu, molha primeiro o substrato antes de você aplicar, tá? Aí eu vou colocar agora a segunda camada, ó, tá? Pronto, coloquei. E agora eu molho de novo ele. Agora eu molho o Himitsu para fixar ele no vaso, tá? Então, ó como é facinho. Molhou aqui, ele já fixa aqui no vaso, acabou o problema, tá? E aí, para encerrar, eu vou agora fazer a utilização dessa camada. Olha só, pego aquela camadinha que a gente fez e vou cobrindo todo o vaso com essa camada que a gente fez utilizando perlita, vermiculita e a casca de arroz carbonizada, tá? Olha só. Fecho todo o vaso, faço essa cobertura com ele. Olha aqui. Vou compactando agora. Olha só, tá? Vou descobrir, vou deixar sempre limpo a área do rizoma para bom desenvolvimento das gemas. Nunca feche essa área na sua orquídea. Deixa ela sempre para cima do vaso. Rizoma, tá vendo? Então isso aqui não pode estar enterrado aí na hora que você for fazer esse plantio. Prontinho, ó. Aqui eu posso molhar, né? Depois que eu for fazer rega e tal, ele vai ficar do jeitinho que você vai ver aqui, ó. Então ele fica dessa forma. Esse tem sido o substrato que eu tenho feito a utilização aqui em casa, tá? É para isso que a gente faz a utilização dessa mistura. E lógico, tem gente, como eu falei para vocês, está fazendo utilização dessa mistura para fazer a utilização em turfa, né? Então a pessoa mistura ali turfa, casca de arroz e perlita, outros colocam pedra, enfim, tem umas misturas que estão sendo vendidas no mercado, mas quando você vê esse tipo de misturinha, é essa que eu mostrei e ensinei você a fazer aqui hoje. Aqui no caso, essa mistura ela favorece essa oxigenação por conta da perlita, mais umidade por conta da vermiculita, a casca de arroz que vai ajudar um pouquinho na umidade também, em deixar isso aerado, ajudar contra lesma e caramujo. E nesse caso, como eu faço uso também aqui do adubo organomineral, que é o caso do Himitsu, ele evita aquele probleminha que a gente tem com mosquitinho, né, de ficar ali indo em coisa orgânica. Até mesmo a madeira que está embaixo, você vai notar que se você fizer essa cobertura em seus vasos, independente do adubo que você usa, você nota você começa a espantar, né? Não vê mais mosquitinhos dentro do seu orquidário. Que esses mosquitinhos eles não dão só por conta de você ter um adubo orgânico no seu vaso, né? Mas também por conta da madeira em decomposição e tal. Então é natural que isso atraia realmente esse tipo de inseto, né? Então na série a gente tem falado dos benefícios de alguns materiais, e é justamente para você fazer essa análise, por isso que é o desafio de substrato, desafiando você a descobrir o melhor substrato para as suas orquídeas. Para minha orquídea, o meu desafio já está realizado, eu já descobri o meu substrato e é esse aqui que eu te apresentei hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se encontra no próximo, eu espero por cada um de vocês. Super beijo, até lá, tchau!